O Senhor continua procurando os perdidos. Entrando em Jericó, atravessa Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então lhes disse Jesus: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Lucas 19, de 1 a 10. Na verdade, aquela multidão que seguia Jesus estava prestes a assistir o maior dos milagres, que é a salvação de um pecador. O nosso coração se alegra ao pensar que Jesus, o nosso Salvador, continua buscando o perdido para resgatá-lo de sua vida desgraçada. Quando uso essa palavra, usa no sentido literal, ou seja, desgraçada, igual a sem graça, sem o favor e a provisão imerecidos de Deus. Graça é favor imerecido de Deus, e o texto lido traduz bem o que é esse favor concedido ao mais vil pecador. Apesar do nome Zaqueu significar justo, ele não fazia jus ao próprio nome. Diz o texto que ele era maioral dos publicanos e rico. Ele era o supervisor geral dos coletores de impostos, um cargo e tanto. Ele subiu não apenas na árvore, mas alcançou o mais alto patamar social e econômico. Era judeu, mas tinha antipatia coletiva da comunidade judaica, porque trabalhava para gentios impuros. Ainda que aos olhos dos judeus Zaqueu não passasse de um traidor e ladrão, aos olhos de Jesus, ele era um precioso pecador perdido que necessitava da graça salvadora de Deus. Aquele encontro com Jesus mudou radicalmente a vida de Zaqueu e a transformação foi visível. Ele tornou-se como uma criança e recebeu o reino de Deus. Ele que procurava foi achado. Ele era pequeno, mas tornou-se grande. Deixou de ser filho da ira para tornar-se um filho da obediência. E ele era espiritualmente pobre, mas tornou-se rico porque foi salvo por Jesus. No Oriente não era comum um homem correr, especialmente um funcionário público de posses. Essa era uma atitude tipicamente infantil. Zaqueu não só correu feito criança, mas ainda subiu numa árvore, movido por uma curiosidade e uma simplicidade infantil. Zaqueu pensava que estava procurando Jesus, mas foi achado por ele e a sua vida mudou radicalmente. Não é próprio da natureza do pecador perdido buscar o Salvador. O Senhor nos encontra. Ele tem um vazio na alma e esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. Por isso, vemos a busca desenfreada das pessoas por caminhos espirituais, como práticas esotéricas, religiões orientais, práticas pagãs, idolatrias, feitiçarias, chás alucinógenos e tantas outras coisas. Tudo isso tem sido tremendamente procurado para satisfazer o vazio que só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Zaqueu era um homem espiritualmente falido e precisava receber de Deus a riqueza da vida eterna. Zaqueu tornou-se um convidado em sua própria casa. A partir daquele momento, Jesus passou a ser, além de seu Salvador, também o seu Senhor. A fé salvadora cria uma relação de íntima comunhão com o Cristo, que resulta numa mudança efetiva de dentro para fora. O que aprendemos com o texto? Precisamos aprender a nos tornar como crianças para receber o reino de Deus em nosso coração. Quando o Senhor é buscado de todo o coração, Ele se deixa encontrar. Quando somos encontrados por Ele, a nossa vida é radicalmente mudada. Que o Senhor possa mudar vidas e transformá-las radicalmente, em nome de Jesus. Amém.